Você sabe o que é tecnologia cívica? Estou aqui hoje para falar um pouco sobre isso, né? É um termo que nós utilizamos muito aqui dentro da startup AppCívico nos últimos 6 anos de maneira bem recorrente. É uma pergunta que sempre chega até nós. E para isso é muito importante a gente falar de um contexto que no mundo de tecnologia, para quem acompanha, é cada vez mais recorrente. Cidades inteligentes. Todo mundo comenta muito sobre os avanços tecnológicos para que as cidades estejam mais equipadas, com mais tecnologia. Mas é muito importante que nesse contexto nós possamos conversar não sobre cidades inteligentes, mas sobre cidadãos inteligentes. Esse movimento, assim, acredito que a gente pode chamar das tecnologias cívicas, basicamente são as tecnologias que empoderam os cidadãos ou tornam governos mais eficientes. De maneira mais simples, é tudo aquilo e toda aquela tecnologia que pode melhorar a relação, de certa forma, do cidadão com o poder, seja na tomada de decisão, seja na prestação de serviço, seja do acesso ao serviço público de maneira geral. E para falar sobre tecnologias cívicas, é muito importante refletir de certa maneira. Eu gosto de falar sobre as duas maiores invenções da humanidade, na minha opinião, que nós humanos fomos, que nós conseguimos realizar que mudou o percurso da história de maneira geral. A primeira grande invenção, na minha opinião, foram as cidades, que há mais de 5.000 anos fez com que os humanos, nós, a gente começasse a ficar no mesmo local, perto de rios principalmente. E por quê? Porque até então a gente tinha uma cultura de nômade, de sempre a gente estar se movendo, sempre estar caçando, e quando esgotava as comidas de um determinado lugar, a gente se movia. As grandes tecnologias naquela época que permitiram que os humanos pudessem se assentar na frente de um rio foram a agropecuária, a pecuária. Foram esses avanços onde nós conseguimos, de certo modo, domesticar animais, plantar cereais, e então se alimentar e ficar no mesmo local o ano inteiro. Mas, na minha opinião, a grande revolução não foi essa, foi da organização social, de como que as pessoas, de certo modo, começaram a se organizar para conviver juntos e juntas, de certo modo, né? E isso, na minha opinião, é revolucionário dentro da nossa história. Ou seja, dentro de um mesmo território físico, foi possível dividir decisões, convivência, as próximas construções, por exemplo, de uma cidade, a organização, o estoque para épocas que pudessem chegar ao inverno, por exemplo, a divisão dessa produção, porque agora não era mais uma questão só de caçar e buscar o que tinha, era uma capacidade agora de se organizar. E essa revolução num território físico é incrível, e para mim essa é a grande invenção da humanidade, as cidades. A segunda, na minha opinião, foi o advento da internet. Quando a internet surgiu, ela trouxe diversos paradigmas, mas para esse debate sobre o que é tecnologias cívicas, eu acredito que o principal foi o acesso à informação de maneira massiva. Imagina se a internet ou a web, os sites que a gente utiliza hoje para diversos serviços, etc., fosse patenteado, por exemplo. Se o Tim Berners-Lee, o criador da web, tivesse patenteado como se fosse uma plataforma própria dele, será que a internet seria desse tamanho? Será que a internet seria praticamente a mesma
até aqui para a maioria das nações ou povos. Alguns têm restrição, mas vamos dizer que ter um site hoje é uma tecnologia que está em todas as nações. Então, quando a internet surge, ela cria algo revolucionário. As pessoas poderiam agora se conectar e se organizar por interesse e também, principalmente, em grupos muito maiores. E essa revolução, ela tem nos feito repensar cidades. Elas têm refeito o modo com que a gente pensa a organização dessas estruturas urbanas que nós temos que dividir com várias pessoas. O que é justo, de certo modo. Então, com essas duas grandes invenções, eu quero reforçar o conceito que eu acredito que as tecnologias cívicas devem e têm que promover. É uma melhor cidadania, é uma melhor prestação de serviço, mas principalmente um poder que tem que ser compartilhado de uma maneira nova, de uma maneira acessível, de uma maneira com transparência, gerar confiabilidade, integridade, de modo geral. Então, tecnologias cívicas nós podemos também definir a busca por desenvolver e criar cidadãos cada vez mais inteligentes com relação ao que tem na cidade, aos espaços públicos, de modo geral. Não é uma busca de tecnologia simplesmente para criar, por exemplo, e não desmerecendo, mas semáforos inteligentes numa cidade. Não é só fazer que os sinais de trânsito sejam sincronizados, mas é por muitas vezes dar um acesso que a internet nos mostrou muito eficaz para quem, por exemplo, hoje não tem acesso a um determinado serviço público. Então, tecnologias cívicas visam empoderar cidadãos e tornar governos mais eficientes. E eu quero colocar aqui alguns movimentos que eu acredito que vêm surgindo nos últimos anos e que faz com que eu tenha muita esperança no desenvolvimento e muito otimismo no desenvolvimento de tecnologias cívicas daqui para frente. O primeiro ponto que eu queria destacar, eu acho que eu tenho 3 aqui para destacar, principais, é o movimento de dados abertos governamentais. O movimento de dados abertos, ele basicamente, de maneira muito simplista, ele começou a ficar mais potente há cerca de 10 anos atrás. E esse movimento buscava algo muito importante: tornar o Estado, o governo, os municípios, as instituições mais abertas e mais transparentes com relação ao que se tinha de dados. Era tornar e ter um olhar para que as nossas instituições públicas, elas são um repositório de dados, um repositório de informações. Elas estão gerando informações e dados ali de maneira contínua. E isso nos traz uma reflexão de como que cidadãos e organizações podem acessar esses dados para poder desenvolver novas ações, fortalecer o seu propósito e, claro, sempre respeitando questões sensíveis como o de privacidade, entre outros. Mas, de modo geral, o movimento de dados abertos em todo o mundo já teve conquistas incríveis. Mas vamos falar aqui do Brasil, do ponto de vista do Brasil principalmente. Nós aqui tivemos alguns avanços nos últimos anos, como a Lei de Acesso à Informação, onde hoje nós temos dentro da lei alguns requisitos sobre transparência ativa, ou seja, informações e dados que as instâncias públicas já devem oferecer sem necessidade de ninguém questionar, né? Ou seja, o que um portal de transparência, por exemplo, que informações e de que maneira oferecer esses dados. E por outro, se não existir esses dados de maneira pública, o cidadão tem
tem um direito de requisitar e realizar uma pergunta para essa instituição pública, e essa instituição tem prazos e maneira de realizar essas respostas. Então, o movimento de dados abertos trouxe diversas reflexões de uma abertura de governos, de um modo em que cidadãos e organizações pudessem, de maneira geral, estarem acessando de maneira mais ágil as instâncias públicas. O outro movimento que eu acredito que é muito interessante de compartilhar sobre esse assunto quando nós estamos falando de tecnologias cívicas é o movimento do software livre. Basicamente, a grande revolução do movimento de software livre foi fazer com que os usuários de software, ou seja, uma vez que você faz um download de um software ou que você utiliza, por exemplo, um aplicativo no seu computador, no seu tablet, no seu celular, você como usuário também tem um direito de ter acesso ao código-fonte, ou seja, como ele foi feito por dentro. E por que isso é muito importante? Imagina numa rede hiperconectada em que existem pessoas acessando com diversos propósitos e à medida em que softwares são disponibilizados gratuitamente, não gratuitamente, que isso é diferente, tá? Mas uma vez disponibilizados seus códigos fontes para todos os seus usuários e que eles têm direito, os usuários, de fazer pequenas alterações ou alterações complexas nesse software para o seu uso, para redistribuir ou o que seja, fez com que a gente criasse e utilizasse a inteligência coletiva dessas pessoas que estão acessando essa grande rede para criar softwares cada vez mais potentes. Então, por exemplo, nós temos hoje o Linux, que é um dos maiores softwares do mundo e que tem colaboração de milhares de organizações, pessoas, enfim. Eu mesmo, por um tempo, quando eu desenvolvia, programava, colaborei com esse projeto, por exemplo, como com outros. Então, muitas pessoas da área de tecnologia acabam atuando e colaborando para o desenvolvimento dessas tecnologias, desses protocolos. E isso é uma abertura muito interessante para que nós possamos desenvolver redes abertas, utilizar e compartilhar o mesmo protocolo, por exemplo, de comunicação. Claro que nos últimos anos a gente vem vendo também um movimento, e é bom de colocar aqui de certo modo, que vem impactando um pouco, talvez como a internet, os princípios com quais a internet foi criada e desenvolvida, que buscava uma descentralização de modo geral, né, tanto de dados, de sites, de informações, de serviços. A internet foi construída e a web foi construída de certo modo, pensado nessa grande descentralização. Se no começo da internet, dessa grande rede, em que existiam protocolos abertos, softwares livres, e que depois promoveu, por exemplo, movimentos como de dados abertos, a gente agora vive um grande dilema, porque na realidade essa descentralização ela está cada vez mais difícil de ser construída e de ser promovida principalmente. As grandes plataformas de mídia social atualmente, elas têm um domínio tão alto em diversas populações ao redor do mundo, que, por exemplo, tem gente que, enfim, as pessoas às vezes vão pensar
que a internet é um Facebook, por exemplo, ou é um Twitter, ou é um TikTok. A internet, para muitas pessoas, infelizmente, elas se tornaram um conjunto de plataformas que hoje centralizam de certa forma, essa inovação, essa maneira de fazer algo. Então a gente fechou muito as possibilidades de desenvolvimento de tecnologias de maneira geral. Isso não é só um desafio de tecnologias cívicas, mas é um desafio como sociedade, de modo geral, em que vem sendo muito debatido e que vem sendo muito também contestado de certo modo. Mas posto, eu acho que essas questões agora iniciais que eu queria colocar, eu acho que tanto as invenções cidade e internet, depois os movimentos de dados abertos governamentais para um governo mais aberto e de software livre para uma promoção de uma rede mais inovadora, e por último a descentralização que tudo isso busca, mas que de certa forma hoje quem centraliza muito o acesso à informação são as mídias sociais. Então, posto isso, eu quero contar aqui para vocês, acredito que há 3 casos em que nós desenvolvemos dentro do Web Cívico e que eu acredito que pode ajudar bastante nessa compreensão de como que nós enxergamos tecnologias cívicas. O primeiro caso que eu gostaria de compartilhar foi logo no início, no primeiro ano do Web Cívico, em que a gente via como missão buscar boas práticas na América Latina para compartilhar com outras regiões. Então, existia um projeto muito interessante feito no Uruguai, em Montevidéu, que era basicamente um serviço de atendimento a um cidadão, um SAC, em que as pessoas poderiam ali relatar um problema, um buraco na rua, uma sinalização errada, uma luz queimada, uma falta de água, por exemplo, numa praça pública, enfim, algum bem depredado, enfim, que para o cidadão, ou por exemplo dentro de uma praça, um espaço de uma praça, relatar aquele problema, e que dentro desse universo, ali em Montevidéu, as pessoas poderiam selecionar num mapa dentro da web, poderiam dizer, olha, aqui exatamente aqui nesse lugar tem um problema e eu quero relatar. Uma vez que um cidadão colocasse uma informação ali no mapa, todo mundo que entrasse na plataforma já estava vendo também todos os apontamentos realizados, ou seja, você, além de estar fazendo o apontamento, você pode acompanhar os apontamentos realizados por outros cidadãos, e aquilo de maneira geral dava também uma transparência maior de como funcionava esse serviço de atendimento ao cidadão. Então, dali já era possível tornar público indicadores, como o número de aberturas, por exemplo, de apontamentos, de que tipo eram geralmente mais realizados esses apontamentos, se era com relação, por exemplo, a uma praça pública, ou com relação a um hospital público, ou com uma escola, qual que é o tipo de apontamento mais feito, e com base em todas essas informações, um debate público muito mais qualificado sobre o papel, por exemplo, da cidade com relação a esse tipo de atuação. Pois bem, essa plataforma ela foi feita com base em um software livre, ou seja, era um software feito por uma organização europeia que foi customizada por uma organização uruguaia, né? Ou seja, eles pegaram esse software livre, eles implementaram no Uruguai, ou seja, tiveram um custo de desenvolvimento já muito menor, e eles fizeram ali rodar e executar, enfim. Um dos nossos primeiros trabalhos foi
pegar essa mesma solução desenvolvida e traduzida para o espanhol por um grupo uruguaio e levar para São José, na Costa Rica, onde, com uma organização local, a gente pegou esse software com essas melhorias e levamos para lá. E quando a gente levou para lá, a nossa função foi como, digamos assim, fazer uma casca, né? Dar um contexto do tipo de apontamento, da maneira com que os cidadãos ali viam o governo, de certo modo. Então, por ser um software livre, por disponibilizar dados abertos, o custo de desenvolvimento dessa solução, ela acabou sendo praticamente de migrar uma solução do Uruguai para a Costa Rica, mas o investimento, provavelmente dessa inovação, ela estaria em tornar esse software mais próximo ali da realidade. Esse é um primeiro caso que eu vejo como muito interessante, como a gente tem várias soluções cívicas sendo desenvolvidas ao redor do mundo, em diversas cidades, e que esse compartilhamento de códigos fontes e de também metodologia de dados acabam ajudando bastante o desenvolvimento mais rápido, principalmente para a grande maioria das cidades do mundo que não tem a menor condição de desenvolver soluções próprias, né? De novo, uma atuação em rede. O segundo exemplo que eu quero contar para vocês é o IOTA. É uma plataforma de indicadores que nós desenvolvemos para a Rede Nossa São Paulo, em que é uma plataforma que era capaz de cadastrar indicadores e as suas fórmulas, as suas fontes, gerar série histórica, comparativos e uma série de questões. Foi utilizado em alguns programas, como por exemplo o programa Cidades Sustentáveis, que mais de 300 cidades no Brasil utilizaram, e eram cidades, as 300, muitas das maiores, e que basicamente esses indicadores mostravam praticamente 60% da população brasileira, e eram indicadores de diversos temas que podiam ser cadastrados ali. Esses indicadores, uma vez cadastrados na plataforma, eles poderiam ser comparados. Então, uma cidade tem o mesmo indicador do que uma outra. E por que isso é interessante? Porque existe um compartilhamento, por exemplo, de boas práticas, de apontamentos ali feitos. E, novamente, era um software livre, que possuía uma licença livre. Nós desenvolvemos todo esse software e que depois ele foi replicado para outros projetos, como o Observatório da Primeira Infância, como um observatório dentro da Prefeitura de São Paulo própria mesmo. Ou seja, e isso é algo muito interessante, porque, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo não tinha um observatório estruturado com dados abertos e nem utilizando um software como esse. E o desenvolvimento fora da cidade, por uma organização de fora, fez com que uma tecnologia transformasse como política pública uma prática que era o desenvolvimento de indicadores. E algo que eu achei super interessante, nós não participamos de nada dessa construção, porque como era um software livre, a gente e foi apropriado pela própria prefeitura. A prefeitura fez algumas melhorias, digamos assim, como, por exemplo, qualquer cidadão pode criar o seu indicador da cidade. Você entrava lá e criava o seu indicador com os dados que existiam ali, né? E outros projetos que acabaram utilizando o IOTA e, de certo modo, começou também a customizarem dentro dos seus contextos, né? O outro projeto que eu queria destacar é o Voto Legal, uma plataforma de financiamento eleitoral que nós idealizamos em conjunto com o Movimento contra a Corrupção Eleitoral, mais conhecido como os criadores do Ficha Limpa. Em 2016, a gente tinha como objetivo desenvolver uma plataforma
piloto para 10, 15 candidatos que, por exemplo, quisessem atuar dentro de uma plataforma, abrir todas as suas contas de campanha, ou seja, suas planilhas, colocar todos esses dados abertos de maneira geral, realizar enquetes para receber doação. A gente era o primeiro ano onde as campanhas eleitorais no Brasil não podiam receber mais doação de pessoa jurídica. Então, essa era uma resposta de criar algo em que a população, os cidadãos pudessem também atuar e construir também, e também financeiramente colaborar com pequenos valores em campanhas eleitorais. A tese basicamente é o seguinte: uma campanha eleitoral parece que sempre é uma caixa preta, ninguém sabe o que acontece, de onde vem o dinheiro. Aqui no Brasil nós tivemos diversos escândalos envolvendo campanhas eleitorais de maneira geral. Então o objetivo do projeto do voto legal era levar principalmente mais confiança para os cidadãos que queriam apoiar uma campanha eleitoral, por exemplo. E como que você leva confiança? Você leva com dados, você mostra sua meta, você mostra por que você quer aquele dinheiro. Você vai criar um compromisso com muito mais pessoas com relação a isso. E isso é algo super interessante. Em 2016, a gente já notou que, por exemplo, nas capitais, o custo de campanha, por exemplo, de quem utilizava uma plataforma de crowdfunding, o custo do voto, ele era em média 5 vezes mais barato, proporcionalmente ao número de doadores. Ou seja, se você tinha 1 ou 2 doadores, o seu custo por voto é muito alto. Mas se você tinha muitos doadores, o seu custo de baixo cai. E eu estou falando de um doador, por exemplo, de R$10. Em 2016, a gente tinha um desafio muito grande. Nós desenvolvemos esse software como um software livre. Nós gostaríamos de compartilhar dados para que gerasse confiança e integridade nessa relação de eleitores e candidatos. Utilizamos tecnologias para dar oferecer dispositivos de auditoria, como, por exemplo, toda doação que era realizada, a gente fazia registros em redes públicas de blockchain, que esse é um assunto muito interessante e que de abordar mais para frente também. Mas, de modo geral, o nosso investimento era sempre para levar mais confiança nessa relação entre candidato e eleitor, e fazer com que, uma vez existisse mais confiança, as campanhas pudessem ser mais baratas. Até porque, entre nós, assim, as campanhas eleitorais no Brasil chegaram num patamar um pouco antes disso, que eram, para você ser candidato, você praticamente tinha que criar filmes como as grandes produtoras mundiais, né? Era um investimento tão caro para que você pudesse participar de campanhas que isso não parecia muito bom e nem saudável. Aliás, não é saudável para o sistema democrático, principalmente. Então a ideia de levar uma plataforma de crowdfunding, conhecida popularmente como vaquinhas, era com o intuito de gerar mais confiança. E em 2016 não existia nenhuma regulamentação sobre o uso dessas plataformas, nem sobre doação via internet. Ou seja, existia um limiar ali muito, muito complicado. Mesmo assim, a gente foi para oferecer para apenas candidatos de São Paulo, mas a gente viu que isso poderia, inclusive, ser um risco para o projeto, né? Como se a gente estivesse criando um projeto só para alguns, ou seja, poderia até configurar uma doação de uma organização para campanhas eleitorais, então a gente não poderia excluir. Então a gente abriu para que qualquer um pudesse utilizar o software. Então a gente não era o intermediário, a gente era o desenvolvedor do software, a gente cedia o software em 2016 e dava as orientações para que as campanhas pudessem fazer o contrato direto com as operadoras financeiras.
De tal maneira que quando a gente colocou esse projeto no ar, a gente teve mais de 800 cadastros e a gente teve naquele ano 130 candidaturas que utilizaram a plataforma. E foi muito interessante porque a gente aprendeu questões fundamentais da relação de confiança de eleitores e candidatos. A transparência é uma chave muito forte de não só baratear as campanhas, mas de poder construir campanhas realmente mais inovadoras e que tornaria a relação do eleitor mais permanente, não só no momento do voto. O que eu estou querendo dizer com isso? Aí é uma crença minha, a gente não tem dado ainda o suficiente para isso, mas é um pouco da nossa experiência. Quando a gente vê que uma pessoa doa R$10, um valor mínimo para uma campanha, essa pessoa acompanha muito mais esse representante, caso eleito, posteriormente. E isso são de relatos que nós já temos no Voto Legal, dos doadores eleitores, né? Como eles são muito mais presentes no dia a dia dos mandatos, por exemplo. Então essa construção dessa relação é muito interessante. E o que mais nos deixou feliz, como não existia nenhuma regulamentação em 2016, e foi um projeto que acabou tendo uma repercussão na mídia muito alta, acabou tendo resultados interessantíssimos, democracias em todo o mundo vêm também permitindo esse tipo de financiamento online e digital e transparente, e algo que é muito interessante. Por exemplo, quando alguém fazia uma doação já em 2016, aquela doação automaticamente já estava transparente para qualquer um, ou seja, você já estava abrindo toda a sua planilha de doação para o público no geral. Esse projeto acabou inspirando a resolução eleitoral de 2017. Né? Em 2018 a gente já tinha quase cerca de 50 plataformas homologadas no TSE, ou seja, não só foi regulamentado o uso desse tipo de dispositivo, como foi aberto para que o mercado pudesse criar diversos modelos de negócio, diversas maneiras de desenvolver uma plataforma como essa, e o mercado, digamos assim, eleitoral, ele foi conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral numa resolução muito interessante, porque ela vinha com princípios como, por exemplo, transparência. Se você quer arrecadar via internet, você tem que fazer a transparência em tempo real de todos os seus doadores. Por quê? Porque assim todo mundo pode fiscalizar e participar melhor. O que a gente precisa é de uma relação de mais confiança. Esse projeto foi tão interessante que, por exemplo, ele ganhou um dos maiores prêmios de inovação do direito no Brasil, que é o Prêmio Inovare. Também fez, de certo modo, nós pudéssemos não só oferecer um software de tecnologia cívica que pudesse empoderar eleitores dentro de uma campanha eleitoral, mas também começar a oferecer dados sobre isso. Apesar que ainda muita gente vem comentando que é insignificante, por exemplo, e às vezes eu também fico relutante assim, sobre isso, eu tento refletir, mas será que isso gera um impacto no sistema, nós termos tantos doadores nas eleições, mas que no final do dia isso pode não representar proporcionalmente tanto volume financeiro de doação, né? A gente teve, por exemplo, em 2020, mais de 2 bilhões de reais distribuído pelos partidos com origem de fundos públicos para as campanhas eleitorais. Quando a gente pega esse universo, pode ser que o financiamento coletivo vai representar 1 ou 2% desse volume. Só que a grande questão, e que eu acho que é o mais importante de tudo, é o número de pessoas envolvidas fiscalizando e participando de campanhas eleitorais de maneira mais efetiva. Então, quando a gente leva o poder para as pessoas, e o poder que eu digo muitas vezes é um contexto onde todos podem acompanhar como é uma construção de uma candidatura,
participar financeiramente, acompanhar os contratos, por exemplo, que são firmados dentro de uma campanha eleitoral. Tudo isso, na minha opinião, leva a crer que você vai criando um sistema mais crítico em que pessoas participam mais e têm mais conhecimento sobre esse processo. E aí que entra o que eu vinha falando no começo. A gente não precisa criar necessariamente e ter uma visão exclusiva de cidades inteligentes, de nações inteligentes. Nós precisamos de cidadãos inteligentes. Uma vez que eles são empoderados com conhecimento e com prática e com maneiras de participar, eu acredito que o grande impacto, de modo geral, está aí. Eu também queria comentar algo que é sempre muito, que faz muito parte dos debates que a gente tem dentro do App Cívico, que são as licenças, a importância disso, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você, por exemplo, está dentro de uma instituição ou você está dentro de uma organização desenvolvendo um projeto de tecnologia cívica no qual esse software, por exemplo, ele é livre ou uma determinada, ou mesmo que ele não seja livre, ou um determinado dado, qual que é a propriedade e como que as pessoas podem utilizar. A licença é um documento, é um termo que vai dizer como que qualquer um que tiver acesso àquele, seja aquele software ou aquele dado, pode modificar, redistribuir. E por que isso é importante? Uma vez que nós estamos produzindo inovação em tecnologias, se esses registros não são feitos, a gente fica um pouco à deriva com relação a uma proteção jurídica, né? Então é fundamental a escolha de uma licença, tanto de um software que vai ser criado, ou quanto desde um indicador que vai ser compartilhado pela organização que, por exemplo, você vai estar atuando ou trabalhando. E tem diversas licenças nesse sentido, né? É fácil de buscar, por exemplo, licenças de conteúdo com a Creative Commons, de dados abertos, é fácil de, por exemplo, a OpenKnowledge oferece uma licença muito boa com relação a isso. E de software livre vai depender muito de algumas características do software, né? Nós temos talvez uma das mais conhecidas hoje, que é a GPL, né, que está na versão 3. Então, de modo geral, colocar um pouco do olhar sobre as licenças e ler sobre elas é uma recomendação que eu faço para poder compreender como que nesse mundo tecnologias e dados que são desenvolvidas para promover mais cidadãos inteligentes, mais tecnologias cívicas, por que isso é fundamental. E eu não digo isso aqui colocando que toda tecnologia cívica promove dados abertos ou é desenvolvida em cima de software livre. Não é isso, mas com certeza muito do que é feito para as cidades, muito do que é feito para os cidadãos, é necessário que a gente reflita sobre a origem e a maneira com que as tecnologias e essas são desenvolvidas. Isso sim, eu acho que é a grande questão de reflexão, né? Muitas vezes, instituições públicas, principalmente, devem ter que se atentar a dependências tecnológicas que podem ser criadas e, de certo modo, isso ter problemas futuros, inclusive na continuidade, no desenvolvimento, enfim, numa série de questões. Então, o primeiro ponto que eu colocaria também como importante de se destacar dentro do desenvolvimento dessas iniciativas para qualquer um é a compreensão um pouco maior de licenças. A segunda questão que eu vejo que agora é um assunto super importante e vai ser cada vez mais chave, por exemplo, aqui no Brasil, principalmente porque agora já entrou em vigor a nova Lei de Proteção de Dados Pessoais. É uma lei que basicamente diz como que organizações devem tratar dados sensíveis e pessoais das pessoas em que estão dentro dos seus bancos de dados. Desde dados sensíveis, como por exemplo opinião política, né? Dados pessoais como endereço, telefone,
E quando uma organização quiser utilizar esse dado, seja para o que seja for, tem que solicitar o consentimento das pessoas. E isso é muito importante, né? Acredito que a gente viveu nos últimos anos, no desenvolvimento de várias tecnologias e bancos de dados, um limbo jurídico, de certo modo, apesar de já haver responsabilização, enfim, já haver uma certa questão envolvendo dados pessoais, mas não era de maneira tão precisa como nós temos agora, o que torna também uma visão de valor. Assim como a gente tem, como eu comentei, da transparência ativa dentro da lei de acesso à informação, agora a gente tem uma lei e a gente tem normas no qual diz a importância de se haver essa proteção sobre dados pessoais. E um ponto importante de destacar, não é só uma importância não, isso gera multas pesadíssimas para as organizações que tratarem mal os dados de pessoas que estejam em seu banco de dados, de certo modo. Outro, e aí eu acho que colocando isso, uma das questões para fechar um pouco sobre tecnologias cívicas de modo geral, é que o que nós aprendemos é que o desenvolvimento de um projeto novo, de certo modo, ele envolve uma pesquisa muito maior em quem são os usuários ou os cidadãos ou as pessoas envolvidas na solução do que o debate da tecnologia como fim, do dado como fim, de maneira geral. A gente precisa compreender no mundo de rede, e quando a gente está falando em empoderar cidadãos e tornar eles mais inteligentes, quem são essas pessoas, por que elas buscam o que elas estão buscando e como que nós podemos construir tecnologias que vão melhorar de fato a vida das pessoas. Então, isso parece algo trivial, mas de modo geral, quando nós começamos a desenvolver diversos projetos, a gente viu a dificuldade de realizar projetos de tecnologia que levassem esses tipos de valor em consideração. E para isso a gente desenvolveu uma metodologia própria que se chama Hackaproton. Basicamente a gente adaptou, existe uma dinâmica chamada hackathon entre especialistas de tecnologia, programadores, que é como se eles vão passar ali 1 ou 2 dias desenvolvendo uma certa solução sem dormir, todo mundo junto, etc. É uma grande imersão para desenvolver uma série de soluções, muitas vezes até mais reflexivas do ponto de vista do que dá para fazer. E no App Cívico a gente criou uma chamada Hackaproton, que o objetivo era fazer uma imersão justamente com pessoas que não são de tecnologia, ou seja, chamar cidadãos reais, chamar pessoas que querem construir essas soluções e no lugar de desenvolver um projeto de software, como acontece no Hackathon, a nossa proposta era desenvolver um protótipo utilizando papel e caneta, ou seja, criar um sistema utilizando desenhos e papel e caneta para esse debate. E para isso, a gente se utilizou de 3 dinâmicas muito conhecidas. A teoria U, que de certo modo é uma metodologia e um método extremamente interessante para que a gente possa buscar o melhor de um coletivo junto. É uma dinâmica que ajuda a estruturar como que nós podemos conversar individualmente com pessoas, por exemplo, que pensam e vivem vidas completamente distintas e como que a gente busca um consenso daquilo. A outra dinâmica que a gente se inspirou muito é Jobs to be Done. Muitas vezes as pessoas, quando estão desenvolvendo tecnologia, elas querem dizer que sempre há um produto que você precisa, mas geralmente a gente tem um desafio que não é oferecer o que a pessoa de fato está falando que quer, mas é o que ela precisa, o que vai mudar a vida dela com aquilo. Então, de certo modo, tem uma história que é muito famosa, falando rapidamente,
que faz uma pergunta, por exemplo, para o Henry Ford, que ele ilustra isso. Se na época me perguntassem o que as pessoas queriam mais na época em que ele criou a fábrica de carros de Ford, ele falaria: as pessoas vão querer cavalos mais rápidos. Mas na realidade o que as pessoas queriam se mover mais rapidamente, né? Então essas sutilezas, essa metodologia, ela nos apoia dentro do Hackaproto. E o terceiro e última metodologia é o Design Thinking, uma metodologia que ajuda a estruturar projetos também com protótipos de uma maneira bem dinâmica. Então a gente juntou essas três juntas, a gente colocou o nosso olhar de tecnologias cívicas. Então a gente já atuou com mais de 100 hackaprotons, por exemplo, em que basicamente nós temos num dia as pessoas sendo entrevistadas dentro de um facilitador que está perguntando, está falando, e a gente tenta estimular para que ninguém interfira no que o outro está falando. E basicamente a gente faz todo mundo ir embora, ter um momento de eureka, né? Ou seja, está ali pensando, etc., no outro, como que o outro pensa, para que depois, no dia seguinte, a gente consiga construir um consenso de uma maneira respeitando mais as opiniões diversas do projeto e um protótipo em papel. E essa metodologia é gratuita, nós disponibilizamos em um site, no hackaproton.com.br, qualquer um pode baixar, fazer download, utilizar, e a gente sempre está aprimorando. É uma metodologia que também, além de aberta, está sob uma licença, que é da Creative Commons, então qualquer um pode baixar, modificar, enfim, sem nenhum tipo de problema, não há nenhum tipo de trava nesse sentido. E basicamente, compartilhando e a gente resumindo, eu acredito que tecnologias cívicas é uma grande tendência, não apenas para quem quer melhorar daqui em diante a sua cidade, mas para todos. Por muito tempo, essa pauta ela ficou muito dentro de um público específico. E o que eu vejo agora é que a gente está dando um grande salto. Muitas organizações novas vêm atuando cada vez mais na busca de construção desses protocolos de maneira geral, né? E eu estou falando aqui desde organizações de grande porte do mercado privado até instituições. Não há mais espaço no mundo tão conectado para que o cidadão não possa participar de modo algum de tomadas de decisão ou da oferta de serviços de uma maneira universal e mais ampla, né? É possível observar muito o que vem acontecendo no desenvolvimento de tecnologias agora, que quando pessoas não participam, né, há uma pressão cada vez maior para essa abertura. Então, fazendo um compilado muito rápido do que a gente falou, aqui novamente, sobre tecnologias cívicas com foco em cidades, em rede, com foco também em analisar um pouco melhor movimentos de software livre, de dados abertos governamentais, e como que isso vem produzindo e gerando novas legislações, como por exemplo a nova lei de proteção de dados pessoais, como por exemplo a lei de transparência ativa, né? Todas essas são conquistas que visam uma rede maior de pessoas participando das nossas construções sociais. Eu fico aqui, até a próxima aula. Um abraço a todos.